Olá, sejam muito bem-vindos por aqui mais uma vez. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e aqui eu ajudo pessoas a controlarem o diabetes, a entrarem no controle dessa doença. E este ano o tema para o nosso mês de novembro aí de controle do diabetes, né, é educação para proteger o amanhã. Então, hoje, dia 14 de novembro de 2022, várias são as ações para envolver você, seja portador de diabetes tipo 1, gestacional, tipo 2, LADA, MOD, múltiplos, ou ainda, se você é profissional da saúde, né? Se você é enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo, é contigo que eu quero falar. Porque a educação em diabetes, ela envolve o profissional da saúde. Então fica aqui comigo, que você não vai se arrepender. Quando nós falamos em educação em diabetes, a gente precisa entrar em vários contextos. Um primeiro ponto é o ponto do profissional, né? Nós como profissionais da saúde, eu como nutricionista, você como médico, enfermeiro, psicólogo, enfim, você tem um papel fundamental no tratamento do seu paciente. Você tem um papel fundamental no tratamento do diabetes, né? Seja um paciente que passou uma única vez contigo numa unidade de saúde, ou ainda se é um paciente que está vindo continuamente aí no seu consultório, é muito importante que você saiba que para que o paciente entenda a doença dele, é muito importante que a educação em diabetes seja feita da forma correta. Hoje em dia, ainda chegam muitos pacientes até mim com uma orientação da seguinte forma: é importante cortar o açúcar, cuidado com o pão, cuidado com o arroz, não coma macarrão, não coma batata, cuidado com esses alimentos. Eu ainda hoje, 2022, recebo muitos pacientes que receberam essa orientação de múltiplos profissionais, médicos, enfermeiros, outros nutricionistas. E aí eu coloco a importância do tema deste ano: educação para proteger o amanhã. É muito importante que todos os que estão envolvidos nesse quebra-cabeça realmente compreendam qual é a sua pecinha, qual é a sua importância nesse contexto da educação. Porque se nós continuarmos com orientações generalistas desta forma, e digo mais, se nós continuarmos naquele padrãozinho, se a glicemia estiver de tanto a tanto, você aplica tanto de insulina. Se estiver de tanto a tanto, é essa quantidade de insulina. Nós não vamos conseguir resolver a saúde do nosso paciente e muito menos fazer com que ele tenha o controle do diabetes. Então, para que isso aconteça, é muito importante que todas as pecinhas do quebra-cabeça se encaixem. Porque muitas vezes o nosso cliente, o nosso paciente não tem nem ideia de que a informação que ele tem é uma informação incorreta para que ele tenha o controle do seu diabetes. Por quê? Todos os envolvidos precisam dessa educação em diabetes. Então isso é um ponto muito importante para que a gente consiga seguir nesse caminho, para que a gente consiga realmente ter uma evolução no sentido de proteger o amanhã. Porque quem me acompanha aqui sabe que eu sempre coloco que o simples funciona e que a restrição não é algo que precise ser feito na vida do diabético. Na grande maioria das vezes, a gente precisa sim de uma reeducação alimentar, de uma organização aí na rotina diária desse indivíduo, mas que não necessariamente vai envolver restringir alimentos que ele gosta, restringir pão, restringir açúcar ou qualquer coisa.
mas que na verdade a gente precisa fazer com que esse indivíduo entre no equilíbrio. E para que ele entre no equilíbrio, é importante que todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nesse processo realmente passem a mesma orientação e falem a mesma língua, né? Não é de restrição que vai conseguir um controle, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, se for um paciente mais velho, né? Vamos supor que seja um indivíduo aí diabético tipo 2, tá descontrolado, é muito provável que seja aí um diabetes tipo LADA, porque acabou tendo a necessidade do uso de insulina. E a família está indo para um caminho de restrição alimentar, então está restringindo muito a alimentação, tanto em variedade quanto em quantidade, e mesmo assim o diabetes não está controlado. Esse indivíduo vai ter as consequências de um diabetes descontrolado, mesmo fazendo as restrições que está fazendo, e ainda pode comprometer a força muscular. Porque quando a gente faz muita restrição, seja de carboidratos ou seja ainda de calorias, esse indivíduo tende a perder massa. Então esse indivíduo tende a uma fraqueza e a enfraquecer cada vez mais. Então é muito importante que a gente converse sobre isso, né? Que a gente aprenda realmente como deve ser a conduta, como deve ser o controle, como deve ser o cuidado para com o paciente, para com o indivíduo que tem diabetes, independente do tipo de diabetes. Nenhum deles é necessário que seja feita essa restrição, essa orientaçãozinha padrão que a gente tinha aí alguns anos atrás. A gente já viu que isso não funciona, não é dessa forma que o controle vai acontecer. E muitas vezes o paciente acaba desistindo do tratamento quando ele recebe uma orientação dessa forma. Então aqui hoje eu quero colocar para vocês que é muito importante que todos nós estejamos envolvidos nessa educação em diabetes, porque todos nós precisamos falar a mesma língua. E muitas vezes você que está aí me ouvindo não tem nem ideia de que a informação que você recebeu é uma informação que não vai te ajudar. Né? Muitas vezes as pessoas não procuram por ajuda, não procuram por profissionais que vão auxiliar no controle do diabetes, porque elas não acreditam estar num descontrole. Elas acreditam que a orientação que receberam até aquele momento é a orientação correta e que se não está controlando na sua vida é porque não está conseguindo fazer da forma correta. Muitas vezes é isso que acontece. Infelizmente, nós temos muitos pacientes que desistem do tratamento por acreditar não conseguir entrar no controle. E na verdade não é bem por aí, né? É porque muitas vezes essas orientações restritivas que se recebeu, que está fazendo com que a sua rotina fique estressante, extenuante, e isso faz com que o descontrole aumente mais ainda. Tudo isso está sendo consequência para esse indivíduo muitas vezes desistir do tratamento. Então é muito importante nós falarmos sobre isso, é muito importante nós entrarmos nesse assunto e é muito importante que a gente tenha realmente um conhecimento de como essa doença trabalha, de como essa doença funciona aí na tua vida, aí no teu dia a dia, aí na tua rotina. Independente se você é o paciente ou se você é o profissional da saúde que está cuidando desse diabético. Porque sim, todas essas pecinhas são importantes para que a gente consiga fechar esse quebra-cabeça. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, pensem comigo. Se você tem diabetes, você foi ao médico, você recebeu os medicamentos e você está seguindo o tratamento que foi proposto. Se tudo que você recebeu, você acredita ser a informação correta, obviamente você vai fazer esse tratamento e você não vai buscar por mais auxílio, por mais coisas, até porque você já se satisfez no seu tratamento, você já está satisfeito com o que você recebeu, achando estar numa linha correta de tratamento e de cuidado.
Mas muitas vezes essa orientação que você recebeu, esse tratamento, é um tratamento paliativo ali para aquele momento. É um tratamento que vai resolver temporariamente a sua situação. E eu digo por aqui sempre também, se não é para sempre, não funciona. Então a gente precisa encontrar algo aí na conduta, na medicação, no que você vai fazer no seu dia a dia, que seja para sempre. Que seja algo que te coloque no bem-estar e no real controle do diabetes. É isso que vai fazer com que você realmente tenha resultados. E isso é muito importante. E é sobre isso que a gente precisa conversar. Os resultados que você está tendo do tratamento que te propuseram a fazer. Quais são esses resultados? Você sabe se você está tendo resultado? Você já foi crítico em observar os seus resultados? O quanto ficava antes? O quanto tem ficado agora? Você está conseguindo fazer o seu monitoramento? Você realmente organizou a sua rotina alimentar ou você simplesmente está tirando açúcar, tirando pão, deixando de comer arroz, deixando de comer macarrão? Eu sei que se você estiver fazendo isso, você não vai estar no controle, você vai estar descontrolado, eu tenho certeza, porque todos os nutrientes têm influência sobre a tua glicemia. Então é muito importante nós sermos críticos nesse sentido. Quais são os pontos, quais são os detalhes que a gente precisa acompanhar e cuidar para que a gente realmente saiba se nós estamos entrando num controle, se o tratamento está tendo resultado. Por isso é muito importante o conhecimento do profissional que está te atendendo, né? Nós sabemos que nutricionista e médico endocrinologista são fundamentais para o controle do diabetes, né? E são os profissionais que devem fazer o tratamento do diabetes. Mas também nós sabemos que não é a realidade de acesso de muitas pessoas aqui no nosso país. E que sim, aquele profissional que não é especialista e que está lá na unidade de saúde, aquele nutricionista que não é especialista, mas que está lá na unidade de saúde, também precisa fazer um direcionamento coerente, condizente. Só isso vai proteger o amanhã de uma forma muito intensa, porque só isso já vai disseminar a informação correta, o início correto de um tratamento. E isso é papel, sim, dos profissionais da saúde que têm contato com esse paciente, seja enfermeiro, seja médico, seja nutricionista, independente da especialização. Se você está atendendo esse público, se você tem um público que tem diabetes, é muito importante que você trabalhe a educação em diabetes aí na tua carreira, aí na tua vida. Isso é importante, porque isso vai fazer com que os olhos do paciente mudem e mudem a direção do tratamento. Porque sim, precisa ser de uma forma diferente. A forma como está hoje, a forma engessada como está hoje, não está dando certo, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse direcionamento feito de uma forma coerente, condizente. E isso, gente, exige capacitação, exige educação em diabetes. É muito importante que a gente vá para esse caminho, que a gente vá para essa linha. A gente precisa compreender quais são as consequências de um diabetes que não está controlado. E não só no sentido de saber assim, realmente, se um diabetes não está controlado, ele pode comprometer o rim, ele pode comprometer a visão, ele pode levar a amputações, ele pode isso, pode aquilo. Mas como que isso acontece? O porquê que isso acontece? O que eu posso fazer para prevenir? Né? Nós estamos falando muito disso hoje em dia. Prevenir doenças, né? Nós como nutricionistas trabalhamos muito nisso, a prevenção de agravos, a prevenção de doenças. Mas para que um indivíduo previna algo na sua vida, é importante que ele tenha esse conhecimento, que ele receba isso da forma correta.
né? Que essa condução inicial de tratamento seja feita da forma correta, que seja recebido a atenção e o direcionamento da forma correta como deve ser. Então, quando a gente fala de educação em diabetes, a gente está falando de um amplo grupo de pessoas, não somente o paciente, não somente a mãe de crianças que têm diabetes, não somente profissionais de saúde. Nós estamos falando de um conjunto de pessoas extremamente importantes para que esse tratamento seja feito da forma correta. Como eu falei para vocês no início, eu ainda recebo muitos pacientes com essa orientação. Corta o açúcar, corta o pão, não come arroz, não come macarrão. E mesmo assim, esse indivíduo está, às vezes, com uma glicada acima de 9,5, mesmo fazendo todas essas restrições. Quer dizer, não são essas restrições que vão resolver e fazer o real controle do diabetes. E isso é uma coisa muito importante da gente direcionar e da gente conseguir, de fato, organizar isso na rotina, organizar isso no dia a dia, né? E hoje, como a gente está em comemoração aí do diabetes de forma mundial, eu tô vendo muita coisa que eu tenho, acaba aparecendo muita coisa do diabetes, porque como é o meu foco, a gente sabe que o algoritmo acaba trazendo isso pra gente em todas as redes sociais. E realmente é algo impactante da gente ver o quanto nós temos pessoas que querem muito realmente entrar nesse controle e quanta desinformação ainda nós temos sobre o diabetes agora, em 2022. Ainda existe muita informação incoerente, muita conduta restritiva que acaba levando a outras consequências. Agora há pouco mesmo eu estava lendo aqui algumas recomendações para fazer com que a glicemia entrasse no controle com o uso de gorduras. Quer dizer, você vai sim conseguir controlar o diabetes com o uso da gordura, mas vai ser um desequilíbrio no teu organismo, vai aumentar o teu colesterol, vai te trazer outras consequências com ganho de peso, porque gordura é extremamente calórico e vai te trazendo um desequilíbrio, né? A recomendação aqui era a seguinte, para que você, ao invés de tomar esse café com leite, tomasse café com creme de leite. Tá, se a quantidade estiver adequada à tua realidade, não tem problema algum. Mas é muito difícil nós conseguirmos adequar uma dose de creme de leite de forma adequada aí na sua rotina, né? Então a gente precisa ter uma reflexão muito grande e analisar mesmo as informações e conscientizar cada vez mais os profissionais. Porque o desequilíbrio de nutrientes, e disso eu posso falar, né, com propriedade por ser nutricionista, pode trazer sim muitas outras consequências aí no seu organismo. Que aí não resolve nós tratarmos um diabetes e piorarmos outra questão aí no teu organismo, trazermos outros riscos para a sua saúde, né? A gente precisa pensar realmente num conjunto, numa solução amarrada de informações, onde a gente realmente consiga ter o controle do diabetes e não somente um resultado temporário, né? Sim, você trocar o leite por creme de leite para tomar com café vai temporariamente trazer uma sensação de controle do diabetes. Mas e a longo prazo? Como isso vai se estender a longo prazo, né? Como esse controle vai acontecer lá na frente? Até eu estava lendo esses dias na parte de cardiologia, né? Recomendação de gorduras, enfim, que erroneamente, por exemplo, a gordura de coco estava sendo colocada com todos os benefícios dos triglicerídeos de cadeia média, que já são aí ácidos graxos que nós conhecemos, são gorduras boas, né? Que nós sabemos que podem auxiliar muito e quando se tem um paciente que faz um uso de uma nutrição integral, é essa fonte de gordura normalmente que a gente utiliza.
Então, estava se colocando os benefícios do TCM na gordura de coco. E isso já começou, pessoas já começaram a apresentar alterações de colesterol total, alterações de triglicerídeos, alterações aí com ganho de peso. Por quê? Porque é um desequilíbrio, né? É muito bom que se consuma, eu sempre falo assim para os meus pacientes, o simples funciona. Você consumir o coco numa quantidade adequada na tua rotina vai ser excelente, vai trazer os benefícios sem ser excesso. Agora, você isolar a gordura do coco e você consumir ela numa dose, numa quantidade que você não conseguiria consumir comendo o fruto, aí você pode complicar. E é disso que eu quero pontuar, é esse desequilíbrio que vem acontecendo muitas vezes, né? E não sou eu que estou dizendo isso são estudos, são comprovações que nós podemos ver, se vocês quiserem entrar em todos os canais aí de cardiologia, de diabetes, vocês vão conseguir visualizar todas essas informações sem que a gente tenha o marketing, aquela coisa de moda, né? Ai, tá na moda colocar isso ou aquilo, ai, descobriu-se que tal componente que tem no óleo de coco. Não, a gente precisa pegar as informações realmente com educação, com evidência, né? A educação que a gente fala em diabetes, ela envolve tudo isso, tá? E acaba assim chegando para você que tem diabetes essas informações, essas questões relacionadas muitas vezes a modismos, né? A situações que acabam não resolvendo em nada, não trazendo um benefício e até trazendo um desequilíbrio aí na tua vida. Outra coisa que eu li esses dias, até foi um post recente que uma endócrino compartilhou, onde estava falando do sal rosa, né, do sal do Himalaia. Gente, o sal rosa não traz benefícios nenhum, não tem nenhum benefício extra que seja adquirido com o uso do sal rosa aí na tua rotina quando comparado ao uso do sal comum. Não tem. Então, é moda, é marketing. É algo que, e realmente, se a gente for olhar o custo, né, só desses dois exemplos que eu dei, da gordura de coco, do óleo de coco e do sal rosa, a gente já tem um valor agregado nesses produtos muito alto, né? E a gente precisa realmente ter muita criticidade nessas informações, muito cuidado com essas informações, porque sim, podem nos confundir e fazer ir num caminho onde a gente está, ao invés de ir para o lado do equilíbrio, nós estamos indo para um lado de desequilíbrio e comprometendo a nossa saúde. Nunca esqueçam, o simples é o que funciona. Não precisa a gente ficar inventando moda, isolando nutriente, não precisamos disso. O simples pode funcionar. E se você precisar de um up, se você precisar por algum motivo de algum nutriente específico, o seu médico, o seu nutricionista vai avaliar os seus exames e vai verificar como suplementar de uma forma adequada esse nutriente que está faltando, sem que seja excesso e sem te deixar aí permanecer numa deficiência. Isso vai ser observado pelo profissional, mas de uma forma equilibrada, de uma forma coerente, sem exageros, sem excessos, sem nada disso, né? E isso é muito importante. Todos os envolvidos no controle do diabetes precisam ter ideia de como levar o paciente ao equilíbrio. Isso para que você que é paciente saiba como conduzir a tua rotina no seu dia a dia e você que é profissional da saúde saiba fazer esse direcionamento para que isso realmente aconteça, para que você comece a ter resultados e para que a gente consiga sim prevenir agravos para o futuro, que é o nosso tema, né? Educação para proteger o futuro, é o tema de hoje. Então, para finalizar a nossa conversa de conscientização sobre educação em diabetes, pensando na prevenção de agravos aí no futuro, é muito importante que a gente analise todas essas questões abordadas aqui,
não é somente de um profissional da saúde que o paciente precisa. E não é somente a responsabilidade do paciente para o controle do seu diabetes. A gente precisa pensar nesse conjunto de indivíduos, nessas pecinhas que nós precisamos conectar de forma adequada para que a gente realmente consiga proteger o futuro dessa doença, com a informação adequada, com uma condução adequada do tratamento, sem restrições exageradas, com uma condução realmente equilibrada, com uma orientação que leve ao equilíbrio na vida dessas pessoas e que o diabetes não seja a causa do desenvolvimento de outras doenças na vida desse indivíduo. Que a gente sabe muitas vezes que o real descontrole acaba levando ao desenvolvimento de ansiedade, de depressão, de neuropatias, né? Então, outras são as consequências para um indivíduo que não está conseguindo controlar o seu diabetes. E isso, gente, é sim algo de necessidade de controle na saúde pública. Muitas são as pessoas que estão recebendo orientações equivocadas para o controle do seu diabetes. Muitas são as pessoas que não estão conduzindo da forma correta porque receberam uma orientação equivocada. É muito importante que a gente reflita sobre isso. Tá? E você que é nutricionista, você que é enfermeiro, você que é médico, psicólogo, é muito importante que você entenda como é o tratamento do diabetes para que a condução seja feita da forma correta, né? Eu estava vendo uma live ontem mesmo, até foi uma das minhas pacientes que me marcou, né, nessa live. E aí eu acabei me interessando porque eram duas meninas que estavam conversando, duas meninas que têm diabetes tipo 1. E elas estavam ali conversando sobre coisas diversas. E num determinado momento uma delas falou assim: "Ai, vamos falar sobre as nossas médicas, sobre as nossas nutricionistas", né? Elas falaram dessa forma. E aí uma delas colocou: "Ai, a minha doutora tal e a minha nutria tal". Aí a menininha falou assim: "Ah, eu tô sem nutri agora, porque a gente foi na nutricionista e a minha mãe falou com ela de contagem de carboidratos e ela falou que não fazia, que ela não tinha essa técnica na condução da dieta dela, que ela não fazia dessa forma o tratamento do diabetes". E aí a outra menininha já rebateu, falou: "Ai, a minha, ela não só faz a contagem do carboidrato, mas o equilíbrio dos outros nutrientes, da gordura, da proteína, que também é importante". Então, assim, vejam que o quão é diferente a informação, o quanto é visto de uma forma diferente, né? Uma delas estava seguindo um tratamento com uma conduta adequada e a outra tinha deixado de ir no nutricionista porque o nutricionista que ela foi não estava seguindo essa conduta, essa linha de pensamento, e elas simplesmente não foram em demais outros nutricionistas porque não viram, não receberam a informação do profissional da saúde da forma como deveria ser esse tratamento, esse cuidado. Então vejam quanto é importante nós fazermos o direcionamento correto. E eu não estou dizendo que todos vocês que são nutricionistas, que estão me ouvindo, que todos vocês têm que saber fazer a contagem e distribuição de nutrientes no uso da insulina. Não é isso. Mas que se você não faz, que você encaminhe para o profissional que faz, né? Aí na sua região tenho certeza que tem, tá? É muito importante que a gente tenha esse direcionamento para que o tratamento seja feito da forma correta, sem comprometer a saúde desse indivíduo, sem levar esse indivíduo a crises de hipoglicemia ou a quadros, picos de hiperglicemia contínuos,
Tudo isso a gente precisa ter atenção, tudo isso a gente precisa ter cuidado nesse direcionamento, porque uma dieta padrão, equilibrada em calorias somente, não vai ser o que o paciente diabético precisa 100% das vezes. Né? Muitas vezes esse paciente precisa de um direcionamento diferenciado de acordo com a dose de insulina que ele precisa utilizar. E isso deve ser calculado, isso deve ser direcionado. Esse equilíbrio de nutrientes precisa ser realizado, né? E não são todos os nutricionistas que sabem fazer isso. Não são todos os nutricionistas que vão direcionar o tratamento do diabetes dessa forma. Então é muito importante que a gente tenha esse direcionamento da forma correta, da forma coerente, equilibrada, né? Porque isso é necessário, isso é preciso para que a gente realmente consiga proteger o amanhã, né? Para que a gente consiga realmente ter uma luz, um caminho diferente. Muitos são os pacientes que chegam até mim que falam: nossa, agora eu realmente acho que eu posso seguir de uma forma equilibrada sem comprometer minha saúde, né? Muitas vezes eu acabo escutando isso, né? E é muito importante que a gente tenha realmente uma consciência para uma condução adequada do tratamento do paciente diabético, porque não é simples como fazer uma alimentação normal do dia a dia para um indivíduo que, por exemplo, quer só ter uma redução de peso, né? É muito importante que a gente tenha esse direcionamento da forma adequada, da forma equilibrada e com consciência, e que essa consciência não seja uma consciência restritiva, mas que ela seja uma consciência de qualidade. É disso que a gente precisa. Então hoje, em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, eu fico com esse apelo: educação em diabetes para todos, para o cuidado de todos. É isso, é disso e é isso que a gente precisa. Tchau, tchau, pessoal, e até breve!